Quero neste momento estar cumprimentando a todos com a paz do Senhor. Quem vos fala aqui é o pastor Paulo Delanhese, São Paulo, Jundiaí, da Assembleia de Deus AD Ponte. Se você ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube, eu faço um convite para você se inscrever e nos ajudar a divulgar a palavra de Deus. Amém? Vamos à nossa aula de hoje, lição de número 3, para quem nos acompanha no canal do YouTube, e lição de número 2 ao vivo amanhã pelo nosso Facebook, paulo.delanhese. Conto com a sua presença lá. Título da aula de hoje, os dons de revelação. Quero deixar alguns versículos para melhor entendermos sobre o assunto de hoje. 1 Reis 4, 29 e 31, sabedoria concedida por Deus. 2 Reis 6, 8, 12, Deus revela o oculto. 1 Coríntios 12, 8, sabedoria e ciência. Mateus 2, 12, proteção por divina revelação. E Efésios 1, 17, espírito de sabedoria e revelação. Apocalipse capítulo 1, versículo 1, a revelação de Jesus Cristo. Ou seja, se estamos falando sobre os dons de revelação, esses versículos vai lhe mostrar a operação de Deus na vida de homens para lhe revelar o oculto. Textual, texto de base, 1 Coríntios 14, versículo 26, nos diz assim: que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. A verdade prática diz: os dons de revelação divina são indispensáveis à igreja da atualidade, pois vivemos em um tempo marcado pelo engano, pela mentira do diabo, infelizmente. Há muitas pessoas que se passam de bonzinhos, né? Até se dizem religiosos, mas na verdade são falsos profetas, como os religiosos da época de Jesus que o mataram e perseguiram, né, os apóstolos, e no século seguinte, né, os supostos cristãos que matava os cristãos verdadeiros nas arenas, jogando aos leões, decapitando e incendiando seus corpos em praças públicas, tudo em nome de Deus, pelo falso evangelho. Então, precisamos estarmos atentos à voz de Deus e à voz do Espírito de Deus, o qual testifica ao nosso coração se aquele Espírito é de Deus ou não é de Deus. Texto de base para a nossa aula de hoje, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 8 e 10. Depois, Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 8, 9 e 10. E também livro de Daniel, capítulo 2, versículo 20, 21 e 22. Assim nos diz a palavra de Deus: porque a um pelo Espírito é dado a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedades de língua, e a outro a interpretação das línguas. Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levaram-se alguns que eram da sinagoga, chamados dos libertos e dos sirineus e dos alexandrinos e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito que com ele falava. Daniel 2. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite.
E Daniel louvou o Deus do céu. E falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em treva, e com ele mora a luz. Isso foi o que Daniel disse a Nabucodonosor, quando Nabucodonosor pediu a interpretação do seu sonho, que o havia perturbado toda noite, e nenhum dos magos puderam dar-lhe a interpretação. Mas Daniel, cheio do Espírito de Deus, falou a Nabucodonosor tudo aquilo que Deus revelou. Introdução. O teólogo pentecostal Stanley Orton afirma que a maioria dos estudiosos classifica os dons de 1 Coríntios 12, 8, 10 em 3 categorias. São eles: revelação, poder e expressão, tendo 3 dons em cada categoria. Na lição dessa semana estudaremos a respeito dos dons da primeira categoria, os de revelação. Esses são concedidos aos servos de Deus para o aconselhamento e orientação da igreja do Senhor. Quais são esses 3 dons nessas 3 classificações a qual os teólogos colocam para cada um? Dons de revelação: palavra de sabedoria, palavra do conhecimento, discernimento de espíritos. Segundo tópico, dons de poder: fé, curar e operação de milagres. Terceiro tópico, dons de elocução: profecia, variedades de língua e interpretação de língua. Assim classifica os teólogos. Primeiro tópico, a palavra da sabedoria. Conceito: o termo palavra exprime uma manifestação verbal ou escrita. Segundo o dicionário eletrônico ONSIS, sabedoria significa discernimento inspirado nas coisas sobrenaturais e humanas. A sabedoria, abordada pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios 12, 8a, refere-se a uma capacitação divina, sobrenatural, para a tomada de decisões sábias em circunstâncias extremas e difíceis. De acordo com Estevão Ângelo de Souza, a palavra da sabedoria é a sabedoria de Deus, ou mais especificamente, um fragmento da sabedoria divina, que nos é dada por meio sobrenaturais. A Bíblia e a palavra de Deus é sabedoria, ou seja, a Bíblia é a palavra de Deus de sabedoria a nós. Embora na antiga aliança os dons espirituais não fossem plena e claramente evidenciados como na nova, alguns episódios do Antigo Testamento vislumbram quanto Deus conferiria aos homens sabedorias do alto para executar tarefas ou tomar decisões que precisavam ser tomadas. Temos o exemplo disso na revelação e interpretação dos sonhos de Faraó, através de José, o filho de Jacó. Isso se encontra em Gênesis 41, 14 ao versículo 41. Ele não apenas interpretou os sonhos de Faraó, mas trouxe orientações sábias para que o Egito se preparasse para o período de fome que estava por vir. Então José, pela revelação de Deus, pelo poder de Deus, recebeu de Deus a interpretação do sonho de Faraó, a qual nenhum dos magos também conseguiram interpretar, como no caso que lemos da leitura oficial de Nabucodonosor. Mas José recebeu a revelação de Deus e ainda aconselhou o rei, como
tomar providências em meio àquilo que viria no Egito. Por isso, Faraó o colocou sobre o comando de todo o Egito. Faraó mandava no trono e as demais ordens vinham da boca de José. O segundo caso que temos é a habilidade do rei Salomão em resolver causas complexas. Igualmente, é um admirável exemplo do dom de sabedoria no Antigo Testamento. 1 Reis 3, 16, 28, 4, 29, 34. Temos dentro dos textos bíblicos o episódio daquelas duas mães que brigavam pelo filho vivo. Enquanto uma dizia que o vivo era dela e o morto da outra, o rei Salomão, após ouvir a causa e a explicação das duas, disse: divida a criança ao meio e dê a metade a cada uma. A falsa mãe, a mãe do filho morto, não se preocupou em matar o filho da viva e disse que assim seja feito. Então, pelo Espírito de Deus, Salomão teve a revelação que aquela não era a mãe verdadeira, mas a mãe verdadeira era aquela que disse: não mate a criança, dê a ela. Prefiro ele vivo do que morto. E Salomão disse: essa é a verdadeira mãe, porque ele recebeu essa revelação de Deus. Então, esses são alguns dos grandes exemplos. No Novo Testamento, podemos tomar como exemplo a palavra da sabedoria, a exposição das Escrituras realizada pelo diácono e primeiro mártir cristão Estevão, a qual fizemos a leitura oficial. Estevão, é o pregador do livro de Atos. Conta-nos que os sábios da sinagoga, chamados de libertos, não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Atos, capítulo 6, versículo 9 e 10. Porque quem tem o Espírito de Deus fala no momento certo. Uma liderança sábia. A palavra de sabedoria é de grande valor na tarefa do aconselhamento pessoal em situações que demandam uma orientação no exercício do ministério pastoral. Entretanto, tenhamos cuidado para não confundir a manifestação desse dom com o nosso desejo pessoal. Lembremos-nos de que Deus manifesta os dons em nossas vidas, segundo o conselho da sua sabedoria, não da nossa. Tenhamos maturidade e cuidado no uso dos dons. O dom de sabedoria é um recurso extraordinário, proveniente do Espírito Santo, cuja finalidade é a solução de problemas igualmente extraordinários, como o dom espiritual. É uma espécie de sabedoria dada por Deus. É a capacitação do Espírito Santo na vida da igreja, para orientação e conselho aos crentes sobre dificuldades, cuja solução está fora do alcance no dia da igreja, no dia a dia da igreja, porque ele vem especificamente por uma revelação de Deus no momento certo, na hora que precisamos. Subsídio teológico, uma palavra de sabedoria. Trata-se de uma palavra, uma programação, uma declaração de sabedoria, dado para satisfazer as necessidades de alguma ocasião. Não depende da capacidade humana, nem da sabedoria natural, pois é uma revelação do conselho divino. Mediante esse dom, a percepção sobrenatural, tanto da necessidade como da palavra de Deus, traz aplicação prática daquela palavra ao problema do momento. Porque é uma palavra de sabedoria, fica claro que é concedida apenas o suficiente para aquela necessidade. Esse dom não nos enaltece para um novo nível de sabedoria, nem nos torna impossibilitados de cometer enganos. Às vezes, esse dom transmite uma palavra de sabedoria para orientar a igreja, assim como em Atos 6, 2, 4, 15, 13 e 21. É possível também que se cumpra
a promessa dada por Jesus que daria a boca de sabedoria a quem não pudesse resistir e nem contradizer, quando se vos opusesse, pedindo a razão da nossa fé. Lucas 21:15. A prova de que Jesus falava em um dom sobrenatural, de palavra de sabedoria, é comprovada quando proibiu a premeditação do que diriam nas sinagogas ou diante dos tribunais. Lucas 21:13 e 14. Isso certamente foi cumprido pelos apóstolos e por Estevão. Atos 8, 4, 14, 19 e 21, 6, 9, 10. Ou seja, palavra de sabedoria é para um momento específico para os seus servos, a igreja. Tópico 2. Palavra da ciência. O que é? Esse dom muito se relaciona ao ensino das verdades da palavra de Deus, fruto do resultado da iluminação do Espírito acerca das revelações dos mistérios de Deus, conforme aborda Stanley Orton em sua teologia sistemática. Esse dom também se relaciona à capacidade sobrenatural concedida pelo Espírito Santo ao crente para esse conhecer fatos e circunstâncias ocultas. Sua função. O dom da palavra da ciência não visa servir a propósitos triviais, como o de descobrir o significado dos tecidos do tabernáculo ou a identidade da mulher de Caim e etc. Isso é mera curiosidade humana. É o dom de Deus. Não foi dado para satisfazê-la, as suas curiosidades. A manifestação sobrenatural desse dom tem a finalidade de preservar a vida da igreja, livrando-as de qualquer engano ou artimanha do maligno. Exemplos bíblicos da palavra da ciência. Ao profeta Eliseu foram revelados os planos de guerra do rei da Síria. Quando o rei Ciro pensou em atacar o exército de Israel, surpreendendo-o em determinado lugar, o profeta alertou o rei de Israel sobre os planos dos inimigos. 2 Reis 6, 8, 12. Outro exemplo foi a revelação de Daniel acerca do sonho de Nabucodonosor, como lemos na leitura oficial, quando Deus descortinou a história dos grandes impérios mundiais ao profeta. Daniel capítulo 2, versículo 2 e 3, 17 e 19. No Novo Testamento, esse dom foi manifesto quando o apóstolo Pedro desmascarou a mentira de Ananias e Safira, que, roubando ao Senhor e guardando parte do dinheiro da propriedade vendida, foi desmentido e morreram imediatamente na presença do profeta e de todos, por ser mentiroso e ter dado lugar para que o diabo entrasse em seu coração. Atos capítulo 5, versículo 1 a 11. O dom da palavra da ciência não é adivinhação, mas conhecimento concedido sobrenaturalmente da parte de Deus revelada ao homem. Tópico 3. Discernimento dos espíritos. O dom de discernir os espíritos é uma capacidade sobrenatural dada por Deus ao crente para discernir a origem e a natureza das manifestações espirituais. A palavra discernir significa julgar através de distinguir. Ela denota o sentido de se penetrar da superfície, desmascarando e descobrindo a verdadeira fonte dos motivos da suposta visão ou da suposta revelação que alguém possa proferir. Então, ela envolve uma percepção capaz de distinguir espírito, cuja preocupação é proteger-nos dos ataques de Satanás e dos espíritos malignos, enganadores. 1 João 4:1. Paulo nos alertou: não te maravilha que Satanás se transfigure em ministro de justiça, em anjo de luz, para enganar os escolhidos. As fontes das manifestações espirituais. Ao longo das Escrituras, podemos destacar 3 origens das manifestações espirituais no mundo: Deus, o homem e o diabo. São 3 fontes de sabedoria, de manifestações espirituais. Uma profecia, por exemplo,
pode ser fruto da ordem divina, ou da mente humana, ou ainda da origem maligna. Como saber? Aqui o dom de discernir os espíritos tem o papel essencial de preservar a saúde espiritual da congregação. Segundo nos ensina o pastor Estevão Ângelo, o discernimento de espírito não é habilidade para descobrir as faltas alheias. O dom não é uma permissão para julgar a vida dos outros, mas para revelar algo oculto aos nossos olhos, aonde Deus mostrará a verdade. Discernindo as manifestações espirituais. A palavra de Deus nos ensina que os espíritos devem ser provados. 1 João 4:1. Aqui está a prova que podemos julgar, ali a profecia. Toda palavra que ouvimos em nome de Deus deve passar pelo crivo das Sagradas Escrituras, pois o Senhor Jesus nos advertiu sobre os falsos profetas, e infelizmente há muitos que ficam ressentidos, quando não acreditamos na profecia, simplesmente porque ele diz que está falando em nome de Deus. As Escrituras mandam colocarmos à prova. Ele ensinou-nos que os falsos profetas são conhecidos pelos frutos que produzem, isso é, pelo caráter. Mateus 7, 15 e 20, Jesus conhece o segredo do coração humano, mas nós não. E por isso precisamos do Espírito Santo para revelar-nos a verdadeira motivação daqueles que falam em nome do Senhor. O apóstolo João nos advertiu acerca do espírito do anticristo que já opera neste mundo. 1 João 4:3, desde a época quando João escreveu a sua carta. Subsídio teológico, discernimento de espírito. A expressão inteira no grego apresenta-se no plural. Esse fato indica uma variedade de maneiras na manifestação desse dom, por ser mencionado imediatamente após a profecia. Muitos estudiosos o entendem como um dom paralelo responsável por julgar as profecias. 1 Coríntios 14, 29. Envolve uma percepção capaz de distinguir espírito, cuja preocupação é proteger-nos dos ataques de Satanás e dos espíritos malignos. 1 João 4:1. O discernimento nos permite pregar a palavra de Deus e a todos os demais dons para liberar o campo à programação plena do Evangelho e nos livrar, do falso Evangelho, das mentiras do diabo, do engano do diabo, aonde tenta tirar a igreja do sentido verdadeiro da palavra de Deus. Conclusão: a igreja de Jesus necessita dos dons de revelação para discernir entre o certo e o errado, entre o legítimo e o falso. Os faliciosos ensinam e as manifestações malignas podem ser desmascarados pelo dom do discernimento do Espírito. Que Deus conceda à sua igreja dons de revelação para não cairmos nas astutas ciladas do maligno. Paulo diz na sua carta à igreja da Galácia, para não crermos em todos os espíritos, mesmo que um anjo de luz desça com uma nova mensagem, ou que ele mesmo, o apóstolo Paulo, pregasse uma nova mensagem, não era para crermos, não era para nos maravilhar, porque Satanás se transfigura em anjo de luz. Quantas falsas profecias temos ouvido ao longo dos séculos? Quantas pessoas têm dito no nome do Senhor que vai acontecer isso e aquilo e nada acontece? Por quê? Porque não é de Deus, é revelação do homem, é revelação da carne, é revelação do diabo. Quantas falsas seitas e religiões marcaram a data da volta de Jesus e todas falharam? Quantos falsos profetas de catástrofe têm se levantado em nossos dias, principalmente agora, no século 21, aonde vivemos a pandemia do Covid-19? Alguns dizendo que os cavalos de Apocalipse estão sendo soltos.
algumas pessoas sendo atemorizadas e ficando com medo, algumas pessoas apavoradas, me chamaram no particular no WhatsApp, pedindo oração porque estavam com medo do que poderia acontecer no mês passado, pelas falsas profecias. O que eu disse e digo é, se é de Deus, cumpre. Se não é de Deus, não cumpre. É isto que a palavra de Deus nos garante. E toda profecia, ela tem que estar baseada dentro das Escrituras, dentro da palavra de Deus. Se ela não estiver baseada na palavra de Deus, a orientação para mim e para você é para não crermos, que não nos atemorizemos o nosso coração com os falsos profetas. A maior revelação para o homem e para a mulher não é profecias, é a Bíblia, a palavra de Deus. Essa aqui, ó, é a maior revelação. Não precisamos de outra revelação além da palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Se você ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube, eu convido você a se inscrever para nos ajudar a divulgar a palavra de Deus. Amém?